Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Gente, tá demais! Começamos aí, nosso primeiro episódio foi incrível e eu sei que tem coisa linda pela frente aí, promete, essa temporada promete, tá, gente? O tema geral é metanoia, na nossa lição Contexto Bíblico. Olha, bem-vindo à renovação da sua mente. Acredite, depois dessa lição, você terá o privilégio, e eu também, de passar por um processo diário de renovação da mente, que vai durar e perdurar até Jesus voltar. Amém. Porque esse é o desejo de Deus, para que nossa mente seja renovada todos os dias, através do contato com Ele, contemplando Ele, através de uma vida de oração, através de sua palavra, refletindo o seu caráter para outras pessoas, sendo uma bênção para quem está perto da gente, sendo Jesus para quem está perto da gente, tá bom? Eu queria mais uma vez agradecer você que tem acompanhado a gente. Estamos iniciando esse novo ano, 2025, voltados aqui firmes para o estudo da Bíblia, individualmente na nossa casa, todo dia, na primeira hora do dia, buscando a Deus, para Deus fazer da gente o mensageiro dele, para cada dia, para onde ele nos enviar. E, obviamente, juntos aí na nossa classe, Escola Sabatina Jovem, no nosso Maranata Class, a nossa nova nomenclatura para esse espaço jovem, para esse ambiente customizado, idealizado, para estimular o estudo da Bíblia em grupo. E eu queria desafiar você a continuar firme aí, permitindo que Deus faça a metanoia, faça a mudança de pensamento que Ele tanto quer fazer na minha e na sua vida, através da sua palavra, com a mente de Cristo na nossa mente. Beleza? Eu tô aqui acompanhado de uma menina muito especial, ela é ativa, focada aí, é líder de desbravadores, tá indo pro último nível, gente, último grau. Líder Master avançado, é isso mesmo? Topada. Não, líder Master. Olha, vai, tô profetizando aí, tô profetizando, hein? Vem Campuri da Paulista Leste, agora no feriado aí do Corpus Christi aqui dentro de São Paulo, vai ser muito legal, acho que vai se investir lá, eu tô sentindo. Muito bom. Ela é casada com o Guilherme, ela ama a igreja, cresceu nesse ambiente, e é um prazer te receber aqui mais uma vez. Olha, a irmã dela é Débora. Carolzinha, bem-vinda, tá? Obrigada, pastor. Podcast. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E eu não tô sozinha, viu, pastor? Olha. Eu tô com outro pastor também aqui, o pastor Gilson, lá da Igreja de Bonifácio. Olha. E ele é pernambucano e tá estudando também psicologia, tá? Não é pouca coisa. Não é brincadeira não, irmão. Aqui o nível é alto, o sarrafo é alto, hein? Bem-vindo, amigão. Valeu, obrigado, pastor. Obrigado, Carol. Alegria estar aqui com vocês. Mas estamos acompanhados de alguém muito especial também aqui. Quem é? É o digníssimo da Carol. Mas, caramba. É o Gui, é o esposo da Carol. Desbravador, viu? Desbravador, camarada, atuante no departamento jovem. TI também. Profissionalmente. Não. Na teologia não, você sabe, tá de onda. Ele é TI, né? Trabalha nessa área aí da tecnologia, né? Deus te abençoe. Gui, é um prazer estar aqui com você, viu? Um prazer estar com vocês também. Obrigado pelo convite. Aí, segunda vez já participando. Muito bom. É muito legal participar aqui, porque você te incentiva, né, a estudar melhor e tal. Quando você estuda para passar para outras pessoas é diferente. Verdade. Né? Você então, é mais abençoado, né? Verdade. Sim, com certeza. Então Verdade. É um prazer estar aqui e vou voltar para Fábio Silhão, nosso líder jovem que nos inspira todos aqui. Top, da hora. Obrigado, Gui, pela parceria, por ter vindo aqui, tá bom? Você e a Carolzinha. Tá sendo aqui uma bênção poder gravar com vocês, tá? Amém. Representam, né, pastor Gilson? Muito bem a nossa juventude aqui na Paulista Leste. Opa, viu? Eu só Muito tô bem. meio assim... Eu também tô igual a você, viu? Não, mas eu tô mais, porque eles deixaram a igreja de Bonifácio antes de eu chegar. É em outro lugar, não Já tô lá na pensaram? Paulista Leste não, viu? É mesmo? Estão no território. Mas realmente. o coração da Paulista Leste, viu? Aê. Vem desafio novo que tô ligado aí, viu? Bênção aí, vamos plantar Vamos a igreja repatriar, lá. né, pastor? Vamos plantar a igreja ano que vem, se Deus quiser, tá? Vamos aí, gente. Eu queria pedir aqui, o pastor Gilson, começa com uma oração, tá? Aliás, não esquece, tá? Paulista Leste, nosso canal do YouTube, e Jovens Adventistas APL, você acompanha todo o conteúdo, os bastidores, os 2 cortes da semana, o conteúdo, tudo vai ser uma oportunidade de a gente manter contato aí através do nosso Instagram, tá bom? Vamos orar. Ora aí. Grande Deus, muito obrigado pelo privilégio que nos dás de poder estudar a Tua Palavra. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento tão agradável em Tua presença. Por favor, ilumina nossas mentes para entendermos a Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Episódio de hoje na tela aqui, gente, ó. Restaurado por completo.
completo. Esse é o tema do episódio de hoje. Também muito legal, vai desafiar a gente a parar para pensar nessa visão holística, completa, integral que Deus teve da gente ao nos criar e que Ele espera que seja restaurado também em nossa mente, nosso coração, na nossa compreensão sobre como Deus nos enxerga, como Ele nos vê de forma integral. Restaurado por completo o tema do episódio. Eu vou ler o texto aqui, é um texto icônico, muito interessante. 1 Reis, capítulo 19. E eu acho muito interessante como a Bíblia faz questão de revelar, de mostrar nessa realidade de que os grandes personagens da Bíblia, né, como no caso aqui Elias, né, o profeta do Antigo Testamento, né, que foi comparado até com Moisés, verdade, né, pastor? É verdade, demais, incrível. E ele também teve seus altos e baixos. Ele também teve seus momentos de fragilidade, inclusive emocionais, né? E isso é muito claro. Eu vou ler aqui, recomendo que você leia o texto todo, o capítulo inteiro, mas eu vou ler apenas o começo aqui. 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler a partir do verso 1. E aqui diz que após, né, ele passa um momento alto, né? Porque ele ali representa Deus, Deus responde suas orações, não é? Deus mostra que estava com ele, depois de um período que Deus mandou ele profetizar que não choveria, depois ele tem aquele embate no Monte Carmelo, né? Aquela coisa toda ali, incrível. Deus se manifesta, todos os profetas, né, de Baal, 850 profetas de Baal, né, e de Aserá são eliminados, são mortos, Deus se manifesta poderosamente, né? Ele convida o povo para servir a Deus, etc e tal, faz um concerto com Deus e no dia seguinte, ou horas depois, declínio, né, você vê uma fragilidade emocional muito grande, né? Isso é interessante demais. E, bom, aqui é dito o seguinte, verso 19, capítulo 19, versículo 1 em diante. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Que ameaça, hein? Verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou um seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Imaginou? Que cena, hein? Sentou-se debaixo de um pé de geísta e orou, pedindo para morrer. E essas foram suas palavras: já basta, Senhor. Tire minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. A gente vê isso uma cena muito recorrente hoje, né? Infelizmente, né? Tantos jovens. Dia desse eu estava na igreja pregando aí, uma experiência diferente, assim, bem chocante para mim, inclusive. Uma garotinha de 7, 8 anos. Depois de ver uma cena na televisão, a cena era até uma campanha contra o suicídio, né? Contra a automutilação. E ela viu um adolescente, né, simulando, né, essa realidade que muitos adolescentes passam hoje. E aí ela, depois daquela cena, se desequilibrou emocionalmente de tal forma que só pensava em se matar. Nossa. Tirar a própria vida. Eu ouvia a voz o tempo todo: se mate, vai na cozinha. É um negócio estranho, estranhíssimo. Tão novinha, né? E quando eu tive contato com essa família, uma família muito especial, muito querida, tenho orado para essa família, inclusive, e a mãe, em prantos, disse assim para mim: pastor, tá com 4 noites que a gente não dorme. Ela não consegue dormir, nem eu consigo dormir. E eu fiquei pensando, né, cara, como ninguém tá imune, né? Ninguém tá imune a nada. E essa é uma revelação assim, importantíssima da Bíblia, porque um profeta de Deus chegou a passar por um momento de tanta tristeza, tanta depressão, óbvio, né, sentindo perseguido, né, acuado, medo, de chegar a pedir para não viver mais, né? Quantas pessoas nos acordam, né? Já ouvi também outros jovens: porque eu nasci, devia ter nascido, sou um erro e tal, vive o tempo todo achando que é um erro, né, que é um peso, que faz mal para a vida de outras pessoas. Ouvi um dia desse uma mulher já vivida: não sei porque eu nasci, é melhor não ter nascido, eu prefiro morrer. Imagina, é um negócio estranho, né? Então é uma realidade que a gente vive, nessa instabilidade emocional que todos nós, sem exceção, somos passíveis de passar por ela. E até o profeta passou por isso também, né? Sim. E a gente percebe isso nitidamente, né? E como é que Deus, ele
ele, a partir dessa experiência, não só mostra, né, a realidade de Deus, o decorrer do texto é fantástico, né, porque embora Elias peça constantemente para morrer, né, se isola e vai se isolando e cada vez entra na caverna, não é? Interessante que a caverna que ele entra é bem interessante também, a caverna do Monte Sinai, cara, onde o cara foi se esconder. Ah, ótimo, né, se esconder nessa perto de Deus, né, onde Deus se revelou para o seu povo. E as respostas de Deus são sempre ao contrário, né? Cada atitude de Deus é: quer morrer? Não, quero que você viva. E tome pão, e anjo, não sei o que e tal, e sai daí, não é? A forma como Deus demonstrou através da experiência dele com Elias, não é? O profeta Elias, um desejo profundo e sincero e paciente de Deus, não é? De restaurar completamente a vida daquele profeta. Até eu vi um sermão há tempo atrás aí de um grande pregador, gosto muito de ele pregar, e ele fala sobre esse capítulo 19, dizendo assim, né, que esse não é o último capítulo da nossa vida. A gente resume a nossa vida aquele momento, né? Aquela experiência ruim, achando que acabou. Não, depois do 19 vem o capítulo 20. Né? E realmente tudo, né, começa a mudar completamente, né? Então, se está desesperado aí, fica tranquilo, né? Porque não é ponto final, tá? Às vezes é uma vírgula. E outra coisa, pastor, que eu achei interessante aqui nessa introdução tua, é que devemos agradecer também quando Deus não atende nossas orações. Se Deus tivesse atendido as orações de Elias, talvez... Não, com certeza a gente não teria o lindo desfecho que teve a história de Elias. Né? Um homem que foi trasladado ao céu sem passar pela morte. Então, para a gente agradecer também. Quando Deus não atender nossa oração, ainda assim agradeçamos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Sensacional. E eu achei fantástico você mencionar esse fato aí, né, de que ele foi trasladado para o céu e tal. Veja, pessoas com instabilidades emocionais profundas como essas aqui, né, a tal ponto de ter pensamentos suicidas, né, ideação suicida, são pessoas que, sim, serão levadas para o céu, amém? Amém. Então a gente está no bolo também, tá, gente? Deus levou Elias, a gente pode levar qualquer pessoa, né? Então, os nossos momentos ruins não definem quem a gente é. Deixa uma lição de cara. Inclusive, até queria pedir vocês aqui, rapidinho aqui, ó, olhando aqui para a tirinha da semana, tiraram alguma ideia diferente? O que vocês conseguiram extrair dessa tirinha? O que ela falou para vocês aí? Alguém quer começar aí? Um de cada vez, só para não causar tumulto. Olha, o que eu gostei, o que me chamou a atenção, na verdade, foi que ela fala a última frase, achei tendência. E tá em alta mesmo, viu? Muito em alta essa parte. Só que o que eu escrevi aqui na minha lição é que ao invés da gente só olhar, a gente tem que praticar isso também. Porque o que ela achou foi muito legal, né? Uma promessa de saúde integral, né? Mente, corpo e espírito. Mas se a gente só olhar para isso e não fizer nada na nossa vida, não vai valer de nada o que a gente vai no Sala Mais lá. Vai no Sala Mais e aprofunda, aproveita e mergulha. É verdade. Muito bom. Mostra também, pastor, eu percebo aí que não existe uma dicotomia, né? Não existe, como a gente falou naquela lição anterior, né? Não existe uma divisão. Então, é tudo integrado. É tudo integrado. Perceba aí, mente, corpo e espírito. Né? Tudo isso compõe a nossa saúde. Tudo isso compõe o nosso ser. Sim, e é algo que a gente percebe que nem todo mundo sabe, né? Às vezes, tipo, parece que as pessoas hoje só buscam cuidar do corpo, da mente, né? Ignoram, né? Separam essas duas coisas. Exatamente. Então, você percebe que é algo chamativo, é algo que as pessoas percebem, nossa, é verdade. Tem esse outro ponto da vida também que eu preciso prestar atenção, né? Achei legal, né? Você tocou nesse assunto aí, a lição anterior mencionou isso, de cuidar do corpo, né? Servir a Deus com o nosso corpo, adorar a Deus com o nosso corpo, todo o nosso corpo, né? Tudo que envolve isso, a mente, tudo, etc. E quando eu vi essa tira, eu fiquei pensando, rapaz, tá muito em alta hoje. Hoje os assuntos envolvendo saúde emocional, né, e o quanto a saúde emocional afeta o corpo, hoje realmente é trend, cara. Isso aí tá divulgado demais. A gente vai estudar hoje esse tema a partir da visão ou do paradigma bíblico, que é muito mais integral, mais amplo, mais completo até do que muitas falas que nós temos por aí afora na ciência. Aliás, a boa ciência, ela confirma a Bíblia, né? Sim. Então, realmente, a gente vai ter a oportunidade de poder estudar esse assunto de uma forma bem, bem interessante e que seja, de fato, uma tendência para você também, tá? Cuidar da sua saúde, tá bom? De forma integral.
E a gente vai perceber isso na experiência de Deus com Elias, né? A minha tirei aqui, né? Precisamos compreender que precisamos ter uma saúde integral, né? Pensamentos depressivos podem afetar, né, diretamente o nosso corpo, né? Né? Nossa forma de pensar, nossa tristeza, nossa depressão, ela afeta, cara, diretamente, né? Pele, afeta, né, a alimentação, afeta tudo. Sim. E é interessante a estratégia de Deus para restaurar a mente de Elias, né? Ele começa cuidando... Vamos para a lição, né? Vamos lá. Carolzinha, introduz a gente aí na parte do contexto. Um profeta deprimido. Como é que é esse papo de... Como é que o homem de Deus fica com depressão, pai? Pode, pra não você pode? Como é que ver, é? né? Na Bíblia, a gente tem várias histórias e Deus, ele não oculta as partes ruins da vida dos personagens bíblicos, né? Justamente para nos ensinar que aquelas pessoas, elas não são perfeitas. Né? A gente às vezes olha redes sociais e fica pensando, puxa, mas tal pessoa tá bem de vida, tal pessoa tá, olha, com a vida bem melhor que a minha. E não, a gente percebe que todos nós passamos por momentos bons, mas também ruins. E com Elias não foi diferente. Tanto que a lição até menciona aqui, na parte grifada, ela diz que mesmo os cristãos mais consagrados e as pessoas mais bem-sucedidas lidam com depressão e às vezes até pensamentos suicidas. Sim. Então, quando a gente tá num momento de dificuldade na nossa vida, a gente tem a tendência de cair, né? Como a gente falou de Pedro na lição passada também, quando ele estava distante de Deus, ele negou a Jesus, enfim. Estamos sujeitos a isso, né? Muito interessante, bem interessante. Eu achei... Você falou? Não, é interessante porque é o seguinte, a depressão é uma doença. Mas muita gente acha que é frescura, né? É a pessoa que não tem Deus. Muita gente coloca como falta de Deus, né? Falta de hoje em fé. dia. Falta de até fé. falam, como que você é cristão, mas você é depressivo, né? Já pensou aqui, um pastor? Como é que você é pastor? Se o presidente aqui da época, né? O grande líder da igreja, Sim. que tem conexão direto com Deus aqui, o profeta, e agora está depressivo. E pensando né? em morrer. E querendo morrer, pedindo para morrer. Eu falo o seguinte, tira a minha vida, né? Então, a gente precisa entender que a depressão é uma doença e que nós não estamos imunes, por sermos cristãos, a essa doença, né? E que devemos trabalhar todo o nosso corpo, porque adoecemos também. E podemos ter os mesmos pensamentos que muita gente está aí fora. Não somos diferentes, não, somos iguaizinhos. Eu acho lindo quando a Bíblia coloca isso aqui, né? Nós também temos depressão, também temos desejos suicidas, tá? Mas também nós temos algo mais importante para solucionar isso aí, que talvez muita gente aí fora não tem. E você que está me ouvindo, você tem. Você tem a pessoa maravilhosa do nosso Deus, né? Amém. E como ele lida com as pessoas quando estão nessa situação. Eu achei legal, você mencionou até eu estava ouvindo um podcast, só para pimentar aqui, viu? Mas eu ouvi um podcast de um cara que estudou muito sobre essa questão de depressão. E, inclusive, ele definiu, né? Achei interessante, tá? É um podcast que eu vi, achei bem legal. Ele falou assim, depressão não é doença, que é o nome do livro. Não é doença. Aí ele tentou definir o que a OMS define como doença, né? É uma coisa que afeta biologicamente a gente, enfim. Aí falou um câncer, por exemplo, né? É um distúrbio da célula. Aí tenta explicar no podcast, né? Sim. Aí ele falou uma frase que achei bem interessante. Já percebeu que todas as enfermidades, né, de alguma forma que são caracterizadas como enfermidades emocionais, são são definidas como distúrbios. Aí ele mencionou, né? Aí ele menciona vários distúrbios, de ansiedade, não sei o que, depressão é considerado um distúrbio. E eu fiquei pensando nisso realmente, né? Porque, embora ele tente de alguma forma, né, fazer distinção entre uma doença física, né, que causa consequências físicas, né, e uma que é considerada um distúrbio porque não se encaixa em toda a totalidade do que é uma doença, que a pessoa aparentemente está biologicamente bem, né, vamos dizer assim, mas a mente não está bem. Mas, embora, ele dizendo assim, né, que embora não seja caracterizada necessariamente uma doença biologicamente falando, mas tem consequências físicas reais, né?
afeta Sim. a pessoa fisicamente. Quer né? ver um exemplo disso? Jesus no Getsemane, quando ele estava tão aflito por conta do peso dos nossos pecados que ele suou sangue, né? Legal. Isso foi uma consequência biológica da aflição mental que ele tinha, né? Ele, até mencionando um outro amigo meu, né, que foi para um hospital, né, chegou lá e tal, com ataque cardíaco, suando e tal, e mal e ofegante, coração aqui, parece de pressão alta, chegou lá, tome bateria de exames, Nada. final 2, 3 horas ali, passar por todo o circuito, o médico chamou, e ele vai falar que eu tenho arritmia, que eu tô com coração, pressão alta. Você teve uma crise de ansiedade. Né? E todas as características que teria de um infarto, o cara também teve. Por uma crise de ansiedade. Você vê como é sério, Então, né? como as coisas estão realmente interligadas, né? A nossa vida emocional, espiritual, física, né? Inclusive, estrategicamente, né? A lição menciona que há uma conexão direta, né? Entre o corpo e a mente. E como é que funciona isso aí, pastor Gilson? Qual é a visão bíblica sobre essa conexão que existe entre o corpo e a mente? Perfeito. Relembrando aqui um pouquinho da história de Elias, né? A história de Elias. Elias teve um ponto muito alto. O ponto mais alto da história dele até então foi lá no Monte Carmelo, né? Perceba que Deus foi treinando ele, capacitando ele, e aí agora chega no Monte Carmelo para ele provar para todas as pessoas, diante da loucura espiritual que estava acontecendo em Israel, que Jeová era o Deus Todo-Poderoso. Então ele fez isso, depois ele vai até o palácio do rei, acompanhando o rei, né, o rei Acabe, e lá ele recebe a notícia de que em 24 horas ele será morto. Né? É interessante, veja só, eu fiquei pensando, mas das outras vezes, ele não foi diante de Acabe e ele sabia que estava correndo risco de vida? Não foi ameaçado também? Foi ameaçado, mas ele fugiu e se escondeu lá em Querite, entendeu? Depois Deus manda ele e toda a polícia de Acabe estava atrás dele, todo o FBI, toda a CIA estava atrás dele, mas tudo bem, ele acompanhou tudo. Depois, e não tinha medo, assim, não parava ele, né? Exato, aparentemente não tinha medo. Aí agora vai para a casa de uma viúva. Lá fica na casa da viúva. Depois a viúva diz, agora eu sei que você é um homem de Deus. E ele vai então para o Monte Carmelo. Ora a Deus, clama a Deus, Deus manda fogo. Depois ele ora, Deus manda água, manda chuva. E agora Jezabel disse, dou 24 horas para te matar. Aí o homem vai e escapa. Essa mulher eu não cego, né? Ele não teve medo de 850 profetas. Daqui pode e teve medo de uma mulher. Eu só brincando aqui, só para quebrar um pouquinho. Jezabel era tremenda, né? Então é o seguinte, ele teve medo. Eu não estou seguro se é Ellen White que fala isso, que o medo, tá? Por isso que eu não vou dizer que foi ela. Eu estou apenas colocando um pensamento que eu já ouvi, que o medo causa muitos danos a nós. A juventude também, por exemplo. Com medo de ficar solteiro, eu caso com qualquer jovem. Verdade. Entendeu? Com medo de perder o emprego, eu quebranto a lei de Deus. Com medo de tantas coisas, com medo de falar a verdade, ter uma consequência, eu mento. Melhor. Entendeu? Eu engano, eu faço qualquer coisa. Então, o medo aqui desencadeou tudo isso na vida de Elias. E aí ele foge. Aí, como Deus trata aqueles que fogem? Como Deus trata aqueles que escapam? Aqueles que abandonam a sua missão? Como Deus trata? Perceba, Deus não deixou ele à mercê. Né? O texto diz aqui que Deus foi atrás dele. Deus enviou um anjo. Quando ele estava lá em Querite, ele nunca viu anjo. Quando ele estava na casa da viúva, nunca viu anjo. Quando estava lá no Monte Carmelo, nunca viu anjo. Mas agora um anjo aparece. Deus envia um anjo, um ser celestial para falar com ele. Né, cara, fez questão. Ou seja, quando você estava na igreja, cumprindo a missão, eu nunca vi anjo. Mas agora que você está fora da igreja, você abandonou a missão, eu vou enviar um anjo para levar comida e água para você. Um pãozinho quentinho, um pãozinho do céu, comida do céu, uma aguinha fresca. Não, imagina, você acorda, tá ali o pãozinho quentinho já pronto. E o anjo ainda faz isso, né? Faz lá o fogueira, né? Sim, e esquenta. As brasas quentes. Né?
Então, o seguinte... Deus mandou que você coma. Primeiro, exatamente, ele primeiro cuidou do corpo, perceba. Sim. Porque Deus sabia que Elias ia precisar de forças, porque ele estava numa escapada grande. Tinha 39 dias pela frente para correr, para fugir daquela mulher. E com aquele pão... Foi sustentado durante... Então, Nossa. veja como Deus se preocupa com essas pessoas. E como Deus está preocupado com o nosso problema de saúde. Né? Ele não deixa a gente. Então, se alguém está hoje sofrendo, está num leito, está em algum lugar, eu quero que você saiba que Deus está ali com você. Ele envia seres celestiais. E depois, ele mesmo vai descer para falar com Elias lá na caverna. O próprio Senhor. Uma voz suave, né? Exatamente. Então, veja como ele ama. Não é maravilhoso? Mas aqui a lição, a ênfase, pastor, é justamente essa. Deus percebe uma conexão total entre a mente e o corpo. Por isso ele disse... Filho, você tem que comer. Tem que comer. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente está deprimido, para baixo, triste, é não querer comer. Se isolar, né? Se isolar. E parece que é um cuidado de Deus com isso, né? Ele entra na caverna, manda sair da caverna. Vem pro sol, vai tomar sol. Verdade. Não é? Coma de novo. Vá se exercitar. Não é para ficar parado, não. Vai andar. É interessante, né? Beba água. Ele vai tirando a gente da nossa zona de conforto, né? Como você falou, quando a gente está num momento de depressão, o que a gente tem a tendência de fazer é se isolar, né? É ficar mais fundo nesse momento depressivo. E Deus, ele faz justamente o contrário com Elias e também com a gente, né? Ele tira a gente de onde a gente está bem confortável e fala, não, eu quero você em outro lugar, né? Por quê? Pra gente entender que lá não é pra gente ficar. Exatamente. Então, e a lição, ela só traz um ponto também que eu achei que é muito importante, que Satanás, ele ataca o nosso corpo querendo atingir nossa mente, né? Porque ele sabe que atacando o nosso corpo, ele consegue chegar à nossa mente. Foi assim com Jó, né? Exatamente. Interessante, né? Então é muito importante porque a gente prestar atenção nesse ponto, né? Porque... se a gente não cuidar do nosso corpo, a nossa mente fica fragilizada, né? Sim. Então essa conexão entre a mente e o corpo, né, que um atinge o outro, né, a interligação. E depois de um ponto alto em nossa vida, isso, pode vir momentos de declínio. Sim. Você veja. Rapidamente. Noé, que espetáculo, né? Somente ele, a família dele salvou-se, Deus fez um espetáculo com aquela arca, saiu da arca, encheu a cara, tomou todas. Verdade. Né? Pedro, se achando porque estava caminhando nas águas, tirou os olhos do Senhor. Sim. Caiu. João Batista, né? José mesmo, que caiu nas graças de Potifar, vamos dizer assim, e em um momento da mulher dele foi lá para onde? Foi para a prisão e ele não tinha nem culpa, né? Verdade. João Batista, né, pregou a vida de Jesus e as pessoas aceitam Jesus, seguem o Cordeiro. O cara começou a entrar na noia, pirando de dúvida, né, cara? Fundo do poço, será que meu ministério foi em vão? Mandou lá entrevistar Jesus, saber se era ele mesmo. Então, e ninguém está imune a isso. É um ponto importante porque a gente tem visto muita gente, né, participar ou entrar em um poço fundo, escuro, depois de uma grande frustração. Um momento alto, depois de uma grande frustração, a pessoa não suporta, né, cara? Às vezes um relacionamento, uma família que acabou, um emprego que foi, né, outro amigo nosso também aqui, ele disse, pastor, quase 30 anos na minha empresa, cara. Vida boa, estável. Fui demitido. Entra em crise. Aí ele falou assim, eu fui no topo do prédio da minha empresa, fiquei lá uns 15 minutos. No topo do prédio. Pulo no pulo. Até hoje não se recuperou. Assim, financeiramente, né? Imagina, o cara que tinha, né, bem, e a empresa nunca pagou os direitos. Nossa. Agora tem que viver de cesta básica dos irmãos. Não é fácil. Sim. Não é uma coisa... Difícil. Então... Mais um recado daqui, de quem sabe, de Elias, a experiência de Elias com Deus e Elias, né? Em relação aqui ao profeta que viveu uma depressão, né? Difícil, né? Esse distúrbio, essa doença que afetou sua vida, seu corpo todo, né? Tanto que estava bem fragilizado, o medo paralisando ele, né? Eu anotei aqui na minha lição, né? Nossos piores momentos, nossos piores dias não definem quem a gente é. Não são os piores dias ou os dias mais escuros que vão definir se você é um fracassado ou não. Porque não é, de fato não é. Uhum. É um capítulo e ele tem que ser escrito.
Mas eu fico tentando assim, imaginar, se pensando agora há pouco, né? Se Elias tivesse ficado só aqui, né? Se não tivesse ouvido a voz de Deus. E às vezes a solitude é necessária, né? Para que a gente tenha a capacidade de ouvir a voz de Deus, né? Às vezes Deus... a gente precisa de provações na nossa vida para a gente crescer espiritualmente também. Elias, ele passou por isso para Deus ensinar ele alguma coisa. E não só ele, nós aqui hoje, né? Como a gente está estudando sobre esse momento. E tem uma lição incrível, né? Porque Elias é interessante, né? Porque Elias começa a admitir na minha vida isso aqui e tal. Mas só eu, Senhor, e tal. Só você. Tem mais 7.000, cara, que não dobraram os joelhos comigo. Você não é o único, não. Isso é uma peça fundamental. Mas não depende de você para fazer minha obra, não. E olha, então, tem mais gente aí, então. Para com essa síndrome de achar que é só você que é fiel. E sem contar o seguinte, ele esqueceu também do que aquele mordomo na casa de Acabe disse, ó, tem 100 profetas escondidos que eu alimento. Ele sabia que não era somente ele, pelo menos 100 estava lá escondido, né? Que o mordomo estava lá servindo alimento. Agora, uma outra coisa, pastor, que me veio aqui agora, Sim. Veja, o anjo despertou Elias de madrugada. Acorda, Elias. Top. Você precisa comer. Muitas vezes, Deus sabe que o nosso dia vai ser difícil. E Ele desperta a gente de madrugada. Porque Ele está dizendo, ó, acorda para comer, para se alimentar espiritualmente, para orar, porque você vai ter um dia muito difícil. Você não imagina o que lhe espera. Então, como eu já sei, já estou trazendo aqui um alimento saudável para você. E o alimento saudável para todos nós é o quê? É a palavra, é a oração, entendeu? Então, quando você se acordar de madrugada, lembre-se, eu quando li o texto dizia, então quando o anjo... Porque às vezes a gente se acorda de madrugada, gente, mas eu não estou com vontade de ir ao banheiro, não estou sentindo nada, por que eu me acordei? Vai orar. Será que não foi o anjo que despertou você? Vai orar, vai buscar Porque você Deus. precisa buscar ele, porque seu dia será difícil. E ele já está preparando você, né, para estar forte. Os desafios que vai enfrentar. Bom, o fato é que ele viveu um momento de desequilíbrio muito forte, né, Guilherme? Sim. E como é que ele lidou com isso? Como é que Deus orientou ele? Não, a gente consegue perceber que o que ele passa é o que nós passamos muitas vezes aqui, né? A história de Elias é um exemplo muito bom para a gente entender a forma como Deus cuida da gente, né? E a lição traz um ponto aqui, né? Que muitas pessoas hoje sofrem o que tem sido chamado de síndrome de FOMO, né? Que se chama Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, né? Então a gente está o tempo inteiro tentando buscar o que está acontecendo, né? Então as pessoas têm esse vício, né? O que faz com que a gente tenha um estímulo o tempo inteiro. Como se isso, estar atualizado sobre tudo, fosse algum benefício, né? Que não traz. E isso traz muitos malefícios, pelo contrário, né? E desequilibra a nossa vida, porque a gente fica muito focado nisso, em querer estar atualizado o tempo inteiro, e a gente tira o foco do que é realmente importante. A teoria do Dr. Augusto Cury também é bem interessante, né? A teoria do SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado. A gente está tão entupido de informação, de que está tanto tempo atualizado de tudo, cara, né? Que a gente não consegue dormir. E pensamento cheio o tempo todo, querendo dar conta de tudo, a agenda do tamanho do mundo. A gente acha que a gente não consegue guardar mais nada na cabeça, né? Imagina o peso que Elias não colocou nele mesmo, né, cara? Sobrecarregou. Não, mas e agora? Deus mostrou para ele ao longo do ministério dele: quem faz tudo é eu, quem faz parar de chover sou eu, quem faz chover sou eu, quem faz justiça, né? Quem tira a idolatria do meio do povo sou eu. Eu vou ter que usar alguém, mas sou eu. A gente esquece de só depositar eu, o Senhor. jogo em Jesus, né? Como a gente é tentado, né, achar que as vitórias que a gente alcança é porque a gente é capaz, né? Só que a maior... Rapaz, é uma coisa que Deus não aceita, né? Deus não aceita dividir glória com ninguém, cara. Não aceita. Primeiro que você vai querer glória que só pertence a Deus, nem isso te aguenta. Sim. A gente não tem estrutura para isso. Por isso que a melhor coisa que você pode fazer mesmo, né? A melhor decisão que você pode tomar na vida é depender de Deus, cara, é confiar em Deus, é obedecer à voz de Deus, né? Que insistentemente quer falar com a gente. Né? Acho legal das experiências de Elias é isso, né? Deus cuidando da vida física, né? Saúde dele, das emoções dele, sarando ele. Para de achar que é você, cara. Eu tenho mais gente aí. Eu que cuido. E essa mulher não é mais do que eu, não. Fica tranquilo. Meu nome vai ser exaltado aqui. Então,
descansa mais em Deus, né? Eu tenho visto gente depressiva na igreja. Triste, né? Porque às vezes vê a igreja por um caminho que ela acha que não deve ir e acha que se ela não agir, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, quem cuida da igreja é Deus, né? Quem cuida desse mundo é Deus, né? Da política, o que é que seja, né? Quem manda é Deus. Então, ele quer só pessoas que estejam dispostas a ouvir a sua voz, né? Ter Exatamente. sensibilidade, né, para isso. E é interessante, né? Tudo que Deus fez, né? Eu percebo isso, né, na experiência de Elias. Cuidando do corpo, da mente e tal, era para ter uma conexão direta com Elias, né? Eu acho lindo isso, né? Porque quando a gente está doente é difícil ouvir a voz de Deus, cara. Quando você está fragilizado emocionalmente, decepcionado, frustrado, né? Com a mente cheia de dúvida, com medo, é difícil ouvir. É muito difícil. Você não vai, vezes... E você não vai ouvir coisas, através da voz mansa, isso que eu ia falar. Suave. Você ia falar? Vou falar. E depende da pessoa também, né? Porque às vezes, quando a gente tá tudo certo também, né? Quando tá tudo certo na nossa vida, quando nada dá errado, às vezes a gente não sente a necessidade de depender de Deus, né? Então, às vezes, Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida para que nós percebemos que a gente não faz nada, né? Quem faz tudo, quem nos provê tudo é Deus. Permitir não é causar, né? Exatamente. Isso não é uma coisa importante, né? Jesus permite, mas ele não causa. E Ellen White mencionando sobre isso, né? Que no nosso contexto de mundo de pecado, né? As provações são cobreiras de Deus, né? Para nos fazer crescer, se desenvolver, né? Elias sai dessa fase, desse capítulo aqui, muito mais forte. Aliás, ele sai direto pro céu, né? Com certeza. Então, acho que é o tipo de Deus que Deus ia falar de cortei agora, pô. Não, eu ia comentar só que a parte que eu mais gostei da lição de terça é que fala justamente o que o Guilherme comentou sobre a tendência, né, do FOMO. Aqui no último trechinho da lição diz que muitas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus quando mais precisamos dela, porque não desligamos o barulho deste mundo para prestar atenção. E o que me deixa muito mais forte. Curiosa é que teve barulho também nesse momento da vida de Elias, e onde Deus se revelou foi na calma, né? Para realmente mostrar para ele que a gente precisa se desligar de tudo e voltar e ouvir a voz dele com calma, com clareza. E ainda dá alguns exemplos ainda, né? Que foi o vento que destruiu a montanha, depois foi o fogo, né? E nada daquilo era Deus, né? Mas quando veio a calmaria, aí sim percebeu que era Deus. Então veja, aqui a lição da terça também apresenta um ponto muito importante, que é a questão do sono. Verdade. Entendeu? Sim. Quantos de nós estamos roubando o tempo precioso do sono? O sono, ele tem pelo menos 4 estágios. E isso acontece a cada 1h30. Cada 1h30. Então é importante que a gente siga pelo menos 4 estágios, 4 ciclos de 1h30. O ideal seria pelo menos 4 ciclos de 1h30. Entendeu? Ou seja, num ambiente próprio, certo? Para que a melatonina possa atuar, ou seja, um lugar escuro. Mas muitas vezes hoje as pessoas tomam claridade e tudo, e etc. Então, a gente não pode substituir o sono da noite, entendeu? Pelo sono do dia. Não vai compensar. Então, tem pessoas que estão doentes porque não conseguem dormir. Dormir é uma bênção. É um dom divino. Verdade. Né? E a gente deveria orar mais e agradecer pela oportunidade que temos de dormir. Mas muitos de nós não descansamos. Vamos com o celular para a cama, entendeu? Não, porque eu tenho que ver as últimas notícias antes de dormir. E amanhã, quando acordar, assim que acordar, a primeira coisa. Por acaso, nós somos, né, se fosse repórteres, para estar conectado a todas as informações, e nem os repórteres fazem isso, entendeu? Então, Deus aqui, veja, também priorizou o sono dele. Acorda, come, foi dormir novamente. De Elias. Você tocou num ponto importantíssimo, né? Doutora Rosana Alves tem uma palestra top demais sobre isso também, a importância do sono. Que para mim é o maior desafio. O que você pode fazer hoje para conectar mais com Deus e com seus amigos, né? Que Elias ele passa por esse processo, né? Elias, se tem mais gente que está também fiel a Deus, aí desconecta essas pessoas, para de se isolar. É um ponto importante, né? E até na série aí, interessante demais, né? Acho que nas Zonas Azuis, que é uma série que vale muito a pena assistir, tá?
um dos fatores aí de longevidade é conexão, o relacionamento saudável com outras pessoas, né? Vida em comunidade. Sim. É uma coisa que faz a pessoa viver mais. E outra questão, você mencionou um ponto importante, a alimentação e tal, mas o exercício físico, voluntariado, Sim. mas o sono. E a doutora Rosana Alves mencionou nesse assunto, né, falando sobre esse assunto, diz que a privação de sono hoje é a fonte ou a causa de muitos distúrbios emocionais. Né, de distúrbios emocionais envolvendo, né, a gente imagina, porque não, é meu caráter que assim, não é, cara, é falta de sono. A irritabilidade, né, a falta muito de mais simples, capacidade, a impaciência, né? Vai acumulando, Né? vai acumulando. No A exposição, né, a famosa luz azul, né, do celular, o que seja, né, a dopamina demais, né, é muito rápido, é muito, só que gera uma depressão em seguida. A Geração Dopamina, que é um livro bem legal também, que vale a pena ler também, Geração Dopamina. Mas a privação de sono é hoje uma das piores causas, inclusive ela menciona detalhes envolvendo parte, né, neurológica, Alzheimer, um monte de coisas vinculadas ao desgaste da mente, que não, ela precisa descansar. Sim. Não é à toa que um terço da nossa vida é na cama. Deus é 8, 7, 8, durma. E quando isso não é respeitado, não tem como, cara. Afeta, o corpo não recicla, né, os hormônios não se regeneram, as células né, cancerígenas, as que estão morrendo, elas não se regeneram. É muita coisa vinculada só em um item. Do sono. A privação de sono hoje é uma das piores males da humanidade. E você vê como tudo que o diabo cria hoje é para prejudicar o nosso sono. Né? Então essa questão da dopamina, as redes sociais, tudo isso, cara, a gente vai pra cama com o celular, a gente vai dormir com a cabeça girando, cheio de coisa, e tudo isso ataca o sono, que é o primordial, né, pra nossa saúde. A gente vai acumulando, e uma hora quebra, né? Exatamente. Uma hora dura pra sempre, né? Uma hora quebra. Bom, gente, então, eles passou por esse desequilíbrio, caminhando agora aqui caminhando já pro final, nosso tempo tá voou, gente, acabou, vamos lá. O tema a palavra-chave da semana é interdependência. Ninguém deseja se sentir mentalmente desequilibrado, né? Parece muito pesado aceitar a situação de ter ou de estar passando por um transtorno mental, mas é uma realidade, né? Ninguém pensa em quer morrer, né? Todos os estudiosos da área de psicologia dizem que quando a pessoa tem um pensamento suicida, né? Uma ideação suicida, no fundo ela quer acabar o sofrimento, ela não quer mais aquilo ali, a cabeça dela, se parar a vida, acaba o sofrimento. Mas ninguém quer morrer, ninguém quer passar por essa situação, né? Por isso é tão importante a gente ter consciência de que sim, qualquer pessoa pode passar por um transtorno, né? Independente da idade, da condição social, do nível espiritual, né? Não importa muito, Elias é uma prova disso. Só para você ter ideia, atualmente o Brasil é o país hoje considerado o país mais ansioso do mundo. Sim. E é um dos quintos que está na ranking de quinto do que mais consome conteúdo nas redes sociais. Parece que tem uma coisa a ver aí, né? Tem muito a ver, muito a ver. Todo estudioso da área de crescimento, né, desenvolvimento infantil, recomenda que crianças não tenham acesso, contato com tela até os 6 anos de idade. É um negócio também interessante esse dado, né? Quantas crianças hoje, a Aline, minha esposa professora, criança irritada e aquela coisa que... Claro, tem natureza, né? Tem a questão da formação, etc. Sim. Mas exposições desnecessárias vão afetar muito. Até a concentração deles também, né? A gente que trabalha com os desbravadores, lá no momento das classes, a gente percebe isso. Que eles não conseguem ficar muito tempo concentrados. Tipo, questão de segundos, cara. Exatamente. Não consegue ficar mais de 5 minutos concentrado no que a gente está falando. A gente tem então, resumindo, a gente vive sim, gente, tem que reconhecer isso aqui, um momento de muita vulnerabilidade. Sim. Muita exposição. E a gente, se não cuidar, a gente vai no rolo compressor mesmo. Então, o convite aqui da nossa lição é: cuide-se. Compreenda que somos uma máquina interdependente. E aquilo que afeta o corpo, afeta também a mente, a espiritualidade e vice-versa. Então, se a gente perder essa noção de que a gente vive essa interdependência, corpo, mente, espírito, está tudo conectado, a gente pode correr um sério risco. Então, é muito importante, né? Óbvio, buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, se conectar com pessoas, buscar ajuda. E, cara, pessoa de ajuda profissional, busque urgentemente. Ore para um especialista. Vá buscar ajuda. Corra, você é responsável pela sua vida. Então, não fique morrendo sozinho, né? Nem Jesus, na hora mais angustiante da vida, ele passou sozinho. Não quis passar sozinho. E a gente quer passar sozinho, né? Então, peça ajuda. Se for necessário, peça
ajuda. E ele vai te ajudar também a sair desse quebra-cabeça terrível, tá bom? É o contrário da independência, né? É a interdependência, né? É justamente o contrário. Né? Relaxar da semana, interdependência, começando aqui pela Carol. Qual é o texto, Carol, e qual é a tua palavra? O que eu gostei do texto foi Provérbios 3, dos 7 e 8, que diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Nossa. O que eu tirei ali foi temer a Deus, né? Confiança em Deus. Porque sem Ele a gente não consegue fazer nada, né? A gente tem essa dependência dele, né? E o que é mais interessante é que um verso interliga o outro, né? Falando tipo assim, você não pode ser sábio por si só, e se você temer a Deus, você ainda vai ter, né? Saúde ao corpo e vigor aos ossos, né? Eu achei muito fantástico esse texto. Muito bom. Legal, legal. Vamos lá, pastor Gilson, teu texto, tua palavra. Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, mais uma vez aí a ênfase está no corpo, né? Mostrando que há uma interdependência. Veja, as palavras agradáveis que você fala vai fazer bem ao seu corpo. Que interessante, né? Então, aquela pessoa que é crítica também, que só vive xingando, reclamando, também vai causar danos ao seu corpo. Assim como quem fala palavras afáveis, doces, também fará um bem maravilhoso ao seu corpo, né? Então, há uma interdependência total, né, de todo ser aqui. Até o que se fala afeta, né, velho? Incrível, né? Há uma pesquisa que, inclusive, mostra que a nossa percepção que nós temos das coisas ao nosso redor vai influenciar o nosso gen. Pode mudar a qualquer momento o nosso gen. Entendeu? Caramba! A qualquer momento pode mudar o nosso gen. Mas há uma pesquisa muito forte que o DNA é mudado, alterado, afetado pela nossa forma de perceber e... Assim, é o que você mencionou no começo da lição anterior, né? A boca fala, vai falar do que entrou por aqui, aí encheu, vai sair. Sim. Então, antes de falar, vem daqui, né? Tempo onde correr. É mais pura verdade, tá bom? Bom. E você, Gui, qual a tua palavra do texto? Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. A palavra que eu tirei daqui é eficiente, né? Porque... quando a gente tem uma saúde integral, né, como a lição nos traz, nós somos uma ferramenta mais eficiente para Deus, né? Então, somos um corpo mais eficiente para Deus. Então, eu acho que é esse o teor aí da lição, né? A gente ser mais eficiente, mais eficaz na pregação do Evangelho. Coração alegre, formoseia o rosto, né? Engraçado, né, cara? Como um coração grato, que reconhece as bênçãos de Deus, né? Que quer o bem dos outros, né? Deseja fazer o bem e tal. Ele vai muda o rosto, muda tudo, né? Sim. E isso vai produzir muitas substâncias no nosso corpo, né? Você vê quando as pessoas vêm pra igreja, quando as pessoas vêm de fora pra dentro, a pessoa muda fisicamente também, né? Tipo, a expressão da pessoa muda. Você percebe, ver fotos antigas, assim, você percebe a diferença na pessoa. Verdade. Então, é isso aí. Lembrando que nós somos um ser interdependente, né? Nós dependemos de ambiente, pessoas, ajuda, cuidado com o corpo, alimentação, cuidado com a mente, né? A gente não é um ser cheio de caixinhas, né? Isso aqui é espiritual, isso aqui é emocional, isso aqui não. Com certeza. Essa separação, ela não é o ensino da Bíblia sobre isso, né? Então, é muito importante que você entenda, sim, como você trata as pessoas, como você fala com elas, né? A sua capacidade de ser eficiente, a saúde integral que Deus quer que você tenha, que a gente tenha, né? Até a nossa decisão de viver uma vida feliz, né? Achei muito legal também ali, assim, doutora Rosana, que vai ter outra lição sobre isso aí. Assim, poucas coisas na vida a gente faz sem treino, ela disse. Ela menciona, né, sexualidade, comer, não sei o que, essas coisas meio que instintivas nossas, né, que a gente nasce já com isso. Ela falou assim, o resto é treino. E aí felicidade é uma delas. Tem que treinar. Né? Não é à toa que Paulo fala, aprendi, né? Ele falou, aprendi porque não sabia, né? Então, aprender a viver contente, né? Você aprender, cara, eu vou cuidar das minhas palavras. Porque elas têm um poder muito grande, né? Até sobre mim, né? Sobre mim mesmo. Então, muito bom, muito legal, interdependência, tá? Bom,
Temos que ter responsabilidade sim, com a qualidade da nossa saúde, nosso corpo, né? Nossa mente, ela pode ser abatida ou não, dependendo de como você cuida do corpo, até com aquilo que você fala. Tudo isso pode ser afetado para o bem ou para o mal. Para o nosso bem, né? E para o bem das pessoas também que estão ao nosso redor. Caminhando para o final aqui, gente, nosso tempo aqui já foi. Criando condições adequadas. Achei muito legal, assim, como Deus ele tem esse interesse ele providencia tudo que é necessário para a gente poder ter uma vida melhor, né? Com certeza. E aí, Carol? O que eu gostei mais dessa lição de quinta-feira foi o estudo, né, do Dr. Robert Lustig aqui, e ele apresentando os 4 hábitos saudáveis. Legal. O primeiro é conectar-se, e aqui fala pessoalmente com os outros. Então, é o que a gente estava falando, né? Não viver sozinho, não viver numa ilha, né? Conexão com as pessoas, né? O pastor até tá apontando aí pra camiseta, né? Relacionamento, né? Relacionamento. E o próximo ponto é contribua para o bem-estar do outros. Então, a gente olhar não só para o nosso próprio umbigo, né? Como a gente não vive sozinho, a gente também tem o dever, né? De ajudar outras pessoas, né? Afinal, nosso objetivo... Afinal, nosso objetivo também aqui na Terra é ver outras pessoas, né, salvar do pecado e guiar no serviço. Perfeito. Né? O que Gui falou é exatamente o que eu pensei. Voluntariado, né? Então, é uma bênção a gente ser voluntário. Eu vejo jovens fazendo isso hoje. Que coisa linda. Não voltam igual. Não voltam mesmo. totalmente diferentes. Nesse estudo aí, nessa série aí do Zonas Azuis, né? Blue Zones, é bem interessante esse documentário. É lindo. Fez um estudo aí sobre vários lugares do mundo. Inclusive, o destaque foi dado para a nossa comunidade adventista de Loma Linda, nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Um dos destaques que geram longevidade até 5 a 7 anos a mais do que a média normal é o fato de se envolverem em serviços voluntários em favor das pessoas, né? Sim. Do próximo, né? Essa ideia de trabalhar pelo bem-estar dos outros sem requerer nada em troca. Voluntariado é isso. Exatamente. O prazer, a satisfação que isso dá, nenhum dinheiro, nenhuma posição social, nada consegue pagar. A satisfação de poder ser útil a alguém. E o voluntariado, que você mencionou aqui, realmente é um fator interessante. Exatamente. E isso é muito comum nos Estados Unidos. A gente percebe que eles lá fazem muito voluntariado. Eu recebi, quando eu era pastor em João Pessoa, eu recebi uma equipe um grupo de pessoas, né, americanos, que vieram construir uma igreja. Eles iriam fazer os tijolos, confeccionar os tijolos. Caramba. E construir a igreja. E tinha um senhor lá, grandão, né, um pouco acima do peso e etc. E lá trabalhando, eu disse, rapaz, como ele tá vermelho, brancão, né, tava bem vermelhão. E eu disse, tem que ter cuidado, quem é esse rapaz que vocês trouxeram? Entendeu? Ele disse, pastor, esse rapaz é lá da cidadezinha de onde o grupo veio, ele é dono de um banco. Ele está patrocinando muita coisa aqui, mas ele disse, eu quero trabalhar também. Eu quero fazer os tijolos. Entendeu? O prazer do voluntariado. Nós precisamos descobrir isso. Todos nós. Eu estava visitando essa semana aí, uma semana antes de terminar o ano. E aí visitei um cara que cuida do coração de uma grande companhia bancária no Brasil. Ele estava estabelecendo um banco no Rio Grande do Sul, justamente naquele período da enchente, né, que teve, né, foi bem triste lá e tal. Ele disse assim, olha, a gente criou, nessa unidade lá, no saque que ele cuidava, né, do banco, tinha quase 5.000 pessoas. Eles atenderam todos eles, remanejaram todo mundo, deram auxílio para cada um deles e começaram a expandir os serviços que o banco, a parte financeira virou, praticamente, falou assim, pastor, virou a igreja. Doações e carreta, e tinha conexões com vários empresários. Legal. E a gente abençoou muitas. Criamos um protocolo, dentro da prefeitura, um protocolo de como fazer, como restaurar a casa, desconectar coisas de energia e tal. Criamos todo um sistema para isso. Ele falou, no final da nossa conversa, ele falou assim, eu precisava daquilo ali. Eu me senti muito útil, me senti abençoado por Deus
Tremendo. em poder ajudar outras pessoas. Você vê É como incrível, né? ajuda não só a pessoa, né? Mas o mais abençoado somos nós, É a né? gente mesmo. E os 2 últimos pontos aí da lição é o confronte as dificuldades da vida, reservando tempo para descansar e aproveitar as coisas simples. E o próximo é Interessante, né? cozinhar. O que me deixou mais, o que me chamou mais atenção dos 4 pontos foi o terceiro, né? Porque a gente vai passar por dificuldades na vida, assim como Elias passou por dificuldades na vida, mas a gente tem que apreciar as coisas simples da vida, né? E é o que Elias estava sendo confrontado a fazer, né? Apreciar as coisas simples, né? O momento com Deus, né? E as outras pessoas que estavam com ele, Descansar, o sono. um hobby, se Exatamente. divertir, sorrir, Às né? vezes a gente Exercício. busca muito, né? A gente trabalha buscando dinheiro para não, porque eu preciso comprar o último celular da geração, ou enfim, né? Alguma coisa que a gente acha que é muito cara. Porém, as coisas simples da vida vão preencher o nosso vazio também. É o que eu assim, que chamou a minha atenção aqui é o fato de que é como se Deus chamasse a gente para fazer o seguinte, olha, quer ter uma vida mais equilibrada? Faça o básico. Básico bem feito. Faz o basicão, velho. Aqui, olha, desacelere. Você não vai aumentar um dia na sua vida. 1 centímetro com a sua ansiedade. Não mesmo. Desacelera, cara. Desacelera. Eu achei legal isso aqui, eu já passei por essa experiência, né? De como cozinhar com as pessoas conecta a gente, cara. É incrível. No final a gente fez uma confraternização, né? No nosso grupo de regionais e tal. E conecta, batendo papo e fazendo a comida e servindo um ao outro, né? Uma coisa tão simples, né? Tão simples, mas que gera uma conectividade muito grande, uma saúde emocional que a gente... Ali você consegue ter conversas, né? E nível de relacionamento que você não teria fazendo uma reunião. Então, agora a reunião, a pauta não tá... Porque te deixa à vontade, Isso, né? é um negócio- Cozinhar com é as muito outras pessoas interessante, te né? deixa muito aventado. Agora, uma outra coisa que eu queria aproveitar aqui também, nesse ponto 3 também, que a Carol falou, o confronto, a questão do exercício. Né? Há muita gente que pensa assim, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar academia. Quem disse que você tem para exercitar tem que ir para academia? Ellen White fala que um dos exercícios melhores que podemos fazer é a caminhada. Entendeu? Verdade. Eu sei que não é fácil, a gente que está acostumado, uma luta, uma correria, você colocar um tênis, colocar um short e uma camiseta, não é fácil. Mas entenda que isso vai ser um bem para você. Sabe, você vai estar ali, tem um hormônio que é liberado, que é a endorfina, uma sensação de bem-estar. Relaxamento. Você não terá se não fizer exercício. Você não terá. Então só basta fazer exercício. Sai caminhando, entendeu? Sai caminhando assim. E depois, se quiser trotar, depois correr um pouquinho, faz como quiser, mas faz exercício, porque o teu corpo precisa. E não só o físico também, né, pastor? Estudos indicam hoje que o exercício físico, ele traz saúde mental também, né? Ele ajuda a gente na depressão, na ansiedade, em várias outras questões psicológicas. Muitos tratamentos para vício de droga, eles utilizam muito exercício, cara. Sempre tem. Meu pai, ele largou o cigarro por causa do exercício. Ele começou a fazer taekwondo e ele conseguiu largar o cigarro por causa disso. Sensacional. Incrível. Disciplina, né? Sim. E o amor por si mesmo, né? Como Sim, comer, fazer comida. Não é só fazer comida. Fazer alimentos saudáveis, se alimentar com coisa saudável, né? Isso afeta nosso corpo diretamente, né? Então faz o básico, cuida do teu corpo, acorda, o corpo é teu, é o que você tem, então cuide. Deus vai pedir conta, então cuida do seu corpo, é o seu bem mais precioso, tá bom? Então, assim como Elias, né, que estava também desanimado, frustrado, né, necessitando, né, fazer o básico, descansar, né, nutrição adequada, só isso já vai... Todo nutrólogo, todo educador físico, né? Alguém que cuida hoje com personal trainer, quando eu vejo alguma coisa assim falando, fala assim, faz o básico, véio. O básico já vai fazer muita diferença. Que nem a gente fala lá no Clube dos Bravadores, né? Entre o nosso simples e o direito, a gente fala, faça o simples, mas faça direito. Só isso. Legal. Seu nó cego. Tá bom. Caminhando pro final, gente, aqui, ó. Fala uma pergunta no ar, fiquei aqui, tá? Aqui, ó. Quais hábitos saudáveis você precisa desenvolver em sua vida? Meu botei aqui bem grande aqui, ó. Dormir mais cedo. A Aline é fera nisso aí. Minha esposa, né? Eu preciso dormir mais cedo. Dormir mais cedo. Não é nem dormir mais, é dormir mais cedo. Sim. Porque dormir mais cedo, as primeiras 2 horas aí, os estudos indicam que entre, né, antes meia-noite, 2 horas antes, elas valem o dobro por todas as outras. Dormir depois da meia-noite, gente, tudo é reduzido. Tudo é fake.
Não é à toa que a gente acorda todo oleoso, cansado, quebrado. Né? Deitou a noite toda na cama, mas não dormiu. Então, dormir cedo é muito, muito importante. Bom, queria terminar aqui para o final, que chegamos aqui ao final. Nossa, foi muito top, gente. A parte do consenso aqui, ó. Jamais esquecido. Acho que é um recado final, né? Porque quando a gente está num momento de depressão, de tristeza, de angústia, a gente acha que foi esquecido por Deus, né? A gente acha que está passando por aquilo, pelo abandono de Deus, né? E o que chamou a atenção vocês no final aqui? Eu queria ouvir vocês aqui rapidamente. Guilherme, considerações finais, o que é que você queria destacar aqui no final dessa lição? Eu gostaria de destacar que mesmo naquela situação que ele se encontrava, né, ele ainda assim buscou a Deus, né? Você vê que ele foi lá pro Monte Sinai, né? Então ainda assim ele tinha esperança de que Deus iria ajudar, ele iria estar com ele, né? Então, mesmo no fundo do poço, sabe que Deus não tem poço tão profundo que Deus não possa te alcançar. Né? Então, use o exemplo de Elias e busque mesmo, não importa mesmo a sua situação. Exatamente. O que eu mais gostei foi essa parte, esse trechinho azul aqui no fim, que diz que Deus tinha enviado um anjo do céu com alimento ao seu servo. Então, ele não foi esquecido, né? Por mais que Elias tivesse murmurado, falando eu sou o único, não, Jesus, ele não esquece da gente, né? Ele tá ali sempre ao nosso lado. Não foi à toa que ele veio e morreu por nós. Então, ele sempre tá observando a gente não tá esquecido. Muito bom. Amém. Pastor Gilson? Deus nos ama tanto que Deus não atende algumas orações nossas. Amém. Não atendeu a oração de Elias quando ele estava desesperado, né? Quando ele estava um pouquinho fora de suas ideias, quando estava em crise, uma confusão mental. Deus não atendeu a oração dele. Isso mostra o amor de Deus em todo o tempo para conosco. Sensacional. Muito bom. Bom, eu queria também desafiar você. Espero que você tenha nessa lição aqui, quem sabe, uma demonstração do amor de Deus por você. Deus não esqueceu. Quem sabe usou essa lição para falar assim, acorda, desacelera, volta a cuidar do corpo, volta a se alimentar bem. Volte a buscar a Deus, volta para a igreja, volte a ler a Bíblia, mesmo sem vontade. E Deus ele vai se revelar a você. E espero que de alguma forma esse podcast tenha despertado em você essa segurança, essa certeza de que Deus ele jamais vai te esquecer. Tá bom? Eu queria pedir aqui o Gui que terminasse com oração, por gentileza. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor nos trouxe aqui hoje, Senhor. Amém. Que nós possamos confiar no Senhor, para que possamos renovar nossa mente, Senhor, e ter uma saúde integral juntamente com o Senhor. Amém. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a buscar ao Senhor mesmo em momentos difíceis. Amém. O Senhor não nos abandone nesses momentos e que nos ajude a podermos trabalhar melhor para o Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo, por todos os pecados, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Gui, mais uma vez. Obrigado, Carolzinha, foi top demais. A vocês. E você é fera, hein? Foi muito bom. E a você que está aqui acompanhando até agora, muito obrigado por estar aqui, tá bom? Não esquece, gente, aqui ó, tá a lição do pequeno grupo aqui, sempre depois de terminar a semana. Comunidade Plus, tá incrível. Sugiro a você que tá no seu PG, use o material da lição, aqui a lição do pequeno grupo aqui, a restauração completa, tem a ver com o tema da semana, mas o foco aqui é relacionamento, bater papo junto. Vai agregar muito para a sua comunidade, para o seu pequeno grupo de jovens, beleza? Então, eu queria agradecer você por estar aqui, espero que essa lição tenha despertado em você esse desejo seguro, essa segurança de que Deus quer restaurar você completamente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, em todos os sentidos, tá bom? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá lá também no nosso canal do YouTube, procura lá Paulista Leste, podcast no contexto, liberado para você poder também estar aí aproveitando, aprofundando a sua experiência com Deus através do estudo da Bíblia. Que Deus te abençoe, nos vemos em breve aí, tá bom? No seu próximo episódio do podcast No Contexto. Até lá, tchau!